Olá, olá, sejam todos bem-vindos para mais um episódio. Na sequência de vídeos que a gente tem feito aqui sobre o Seminário 16, a gente está tentando construir uma teoria de análise de discurso a partir da obra do Lacan, tomando como referência especialmente o Seminário 16, que a gente tem um vídeo explicando cada um dos capítulos, então é uma baita referência para quem quiser desenvolver mais sobre o tema. No vídeo de hoje a gente vai tratar um tema muito importante para entender a obra do Lacan, e especialmente para entender essa proposta de uma análise lacaniana do discurso, que é a dialética entre verdade e saber que o Lacan propõe, especialmente a dialética de verdade e saber no interior da própria psicanálise enquanto um discurso específico. Então, a dialética de verdade e saber, ela funciona de uma forma específica na psicanálise, diferentemente de outros discursos. Então, começando ali, quem quiser tomar como referência o capítulo 13 do Seminário 16, como leitura de apoio aí, para seguir essas explicações. No Seminário 16, o Lacan ele apresenta um outro conceito de inconsciente que ele serve para se contrapor ao conceito de inconsciente recalcado freudiano. Esse conceito de inconsciente do Lacan, ele define da seguinte maneira: o inconsciente é o lugar onde se enuncia uma certa verdade, então envolve a enunciação, envolve o discurso, mas o discurso como verdade, uma verdade que tem por característica nada podermos saber dela. Ou seja, o inconsciente é uma enunciação de uma verdade que é desprovida de um saber. O que será que seria isso, né? O inconsciente como uma verdade desprovida de saber. Para entender isso, é importante a gente nos localizar na crítica do Lacan para o Freud, talvez a maior crítica do Lacan à obra do Freud, que ela é muito semelhante à crítica que Deleuze e Guattari fizeram à obra do Freud. Deleuze ele fez uma crítica à obra do Freud, que eu acho que deixa a coisa mais imagética, dizendo que o Freud era o colonizador do inconsciente, como um termo pejorativo, né? É como se Freud, como um agente externo, tivesse ido e tomado o inconsciente e ali levado um monte da sua cultura como uma forma de reificação, de violência a esse inconsciente, digamos assim. Como o colonizador fez com as Américas, né? Não só ele tomou posse daquilo, mas no tomar posse ele trouxe uma série de valores que contaminou o sentido daquilo, né? Então, quando o Deleuze ele propõe que Freud é um colonizador do inconsciente, ele está criticando especialmente a reificação que Freud faz do conceito de inconsciente ao longo da obra dele. Ou seja, que ele positiva algumas ideias como que se elas fossem um saber sobre o inconsciente, nos termos do Lacan. E essa é uma crítica muito lacaniana também. Tanto Deleuze quanto Lacan, eles encontram na obra do Freud uma baita de uma potência, especialmente no primeiro Freud. Daí eles gostarem muito mais do primeiro Freud do que da continuidade da obra do Freud. Freud, ali, com a descoberta da associação livre, ele descobria a forma de dar um sentido às formações do inconsciente, dar uma escuta às formações do inconsciente, que tinham essa potência de ser completamente aberta. A associação livre produz, enquanto verdade, aquilo que as associações vão produzindo. Então percebam que ambos autores veem no conceito de associação livre uma baita de uma potência. O que acontece com o decorrer da obra do Freud e o afã de produzir um saber do próprio Freud, produzir uma teoria muito rigorosa, é que o Freud ele vai inventando certos saberes do que o inconsciente é. Assim, qual que é a verdade que há no inconsciente? O que perduraria no conceito de inconsciente? O que há no inconsciente que sempre reaparece para todas as pessoas, para todas as culturas, em todos os lugares, em todos os tempos? E nisso, Freud ele vai fazendo uma espécie de má ciência. Ele vai pegando casos particulares, ele vai generalizando, como se aquilo falasse sobre o saber do próprio inconsciente. E tem 4 temas aí que Freud cai nessa armadilha de pegar casos particulares e entender como aquilo que é o inconsciente. Esses 4 elementos, assim, temas centrais da obra do Freud, vão reificando o inconsciente, vão positivando o inconsciente, caindo na crítica que tanto Lacan quanto Deleuze fazem, né? Esses conceitos seriam o infantil, para o Freud o inconsciente seria
por excelência infantil. O familiar, por Freud, o consciente também seria por excelência o edípico. O reprimido ou recalcado, para Freud, o inconsciente são os conteúdos já dados que estão recalcados. E o sexual. Para Freud, o inconsciente traria a temática do sexual enquanto reprimido como essencial. E o Lacan, nesse objetivo de produzir um conceito de inconsciente que seja uma verdade desprovida de saber, ele critica esses 4 grandes saberes que o Freud vai definir o inconsciente. Essas 4 grandes positivações que o Freud vai definir o inconsciente. Essas 4 grandes reificações que o Freud vai definir o inconsciente. Então é como se o Lacan estivesse fazendo um trabalho de limpeza, dizendo o inconsciente não é um saber sobre o infantil, não é um saber sobre o familiar, não é um saber sobre o recalcado, não é um saber sobre o sexual. E nessa parte do capítulo 13, ele vai desenvolver muito mais essa crítica pelo tema do sexual. Mas ao longo dessa análise lacaniana do discurso, a gente vai vendo Lacan fazer essa crítica nesses 4 pontos. O inconsciente não é o infantil, o familiar, o reprimido e o sexual. E nesse sentido, o Lacan vai substituindo isso que ele falou de saberes do inconsciente de uma forma crítica para tentar reconstruir essa potência inicial da psicanálise que se deixa levar na potência da associação livre como aquilo que produz o encadeamento e estrutura do sentido do sintoma. Então, nesse sentido, Lacan ele vai substituir essas reificações por um esquema muito mais aberto. E esse esquema muito mais aberto é o que ele nomeia de estrutura do significante. A estrutura do significante, então, vai substituir esses saberes já pré-moldados, pré-significados, por uma estrutura que ela tem a particularidade de ela ser um tanto vazia, ela ser estrutural mesmo, porque o significante ele não porta um significado dado e fixo, mas ele é uma análise estrutural que permitiria acessar, por essa via bastante aberta, a construção da significação dos sintomas. Então, a estrutura do significante do Lacan é aquilo que permite a ele construir esse conceito de um inconsciente como uma verdade desprovida de saber. E no próximo vídeo a gente vai ver como Lacan produz essa crítica sobre a pulsão ou sexual, efetivamente indo nessa direção de arrancar ali o que tem de saber reificado na obra do Freud e colocar em substituição essa estrutura aberta do significante que não porta um significado previamente dado, como aquilo que permitiria acessar esse inconsciente como uma verdade desprovida de saber. É isso, acompanhe o próximo vídeo, um abraço. E quem puder, curta, se inscreva no canal para ajudar a divulgação do canal.